Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazar e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Vamos falar hoje aí do pós-jogo do São Paulo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do jogo do São Paulo, nós vamos passar para você os jogos que tivemos nesta quarta-feira e os jogos que teremos na quinta-feira ainda aí, para você ficar bem informado, tá bom? Mas antes ainda de passar essa informação para vocês, rapidinho eu peço aí, se você não é inscrito do canal, se inscreva. Quando chegarmos a 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa do seu time de coração. Então a chance de você levar uma camisa do seu clube de coração aí, torcedor dos 4 maiores ou de outros times do Brasil, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar dos resultados da 27ª rodada desta quarta-feira. O Cuiabá foi a Curitiba e venceu por 3-0 o seu jogo. O Vasco recebeu o Fortaleza, venceu por 1-0. O Bahia recebeu o Internacional e venceu por 1-0. O Goiás recebeu São Paulo e venceu por 2-0. O Botafogo foi a Minas Gerais, enfrentou o América e venceu por 2-1. E o Grêmio, na sua casa, perdeu de 2-1 para o Atlético Paranaense. Então, alguns resultados aí, muita surpresa, outros não, e algumas decepções aí, que é o caso do São Paulo, que nós vamos falar já já. Os próximos jogos dessa quinta-feira aí, nós teremos às 19 horas Cruzeiro e Flamengo em Minas Gerais e teremos Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque em São Paulo. Depois às 20 horas teremos Santos e Bragantino na Vila Belmiro e às 21 horas e 30 minutos no Maracanã teremos Fluminense e Corinthians. O Botafogo, com a vitória de ontem, chegou a 58 pontos, deu uma distanciada do segundo lugar, que é o Bragantino, com 46 pontos, mas o Bragantino, como eu disse, joga hoje ainda com o Santos. O Palmeiras jogará, tem 44, o Flamengo também jogará hoje, então tem alguns times aí que podem subir ainda na tabela dos 4 primeiros. O importante é lembrar que os times que estavam na parte de baixo da tabela ganharam seus jogos. Isso vai espremendo a tabela ali e vai chegando nos intermediários. Então muita emoção aí, promete aí, principalmente nessa briga aí pelos 4 primeiros colocados, já com o Botafogo praticamente campeão, se não vacilar, e com a área ali de descenso, né? O famoso Z4. Então, agora vamos falar aí do São Paulo. O São Paulo foi a Goiás e, como eu disse, perdeu de 2-0 para o Goiás e não jogou nada. O São Paulo jogou muito mal, mereceu sair derrotado de Goiás. 2-0 ainda foi pouco, mediante o que o Goiás fez, mas algumas coisas precisam ser aí ressaltadas com relação a esse jogo do São Paulo. Por exemplo, o gol do Goiás, um golaço, gol para Puskás, né? O torcedor do São Paulo já entra na rede e fala, é só para o São Paulo que acontece essas coisas. Um belo cruzamento do escanteio, a bola veio, o jogador Hugo pegou ali dentro da grande área, ali perto da meia-lua, uma pancada de perna esquerda no alto, a bola foi no ângulo, um golaço. O segundo gol do Goiás, um vacilo, o Alisson perde a bola ali na intermediária para o jogador Morelli, que voltou de suspensão. O jogador toma a bola, parte para cima do Diego Costa. O Diego Costa dá um bote todo errado, não consegue fazer falta, nem tenta fazer a falta. O jogador de frente para Rafael bate no canto, sem chance para Rafael. Rafael não teve culpa nenhuma. No segundo tempo, o Beraldo fez um corte numa bola importante, depois cortou uma bola num chute cruzado, que seria muito difícil para o Rafael, e ainda viu o David ali quase cabecear uma bola contra o gol, no momento que tentava desviar uma bola que foi cabeceada contra o gol do Rafael, ela pegou no travessão. Então, o São Paulo pouco fez, e o pouco que fez no segundo tempo, o Erickson voltou aí de contusão, bateu uma bola cruzada que o Tadeu defendeu, uma bela defesa do Tadeu, impedindo ali que o São Paulo diminuísse aos 47 minutos do segundo tempo. O São Paulo aí com a derrota, ele fica com
em 11º lugar, com 35 pontos ainda. E o Goiás, mesmo com a vitória, ficou em 18º com 30 pontos. Por quê? Porque o Vasco ganhou e o Bahia ganhou, então ambos também subiram na tabela. Mas aí encostou no Santos, o Santos vai enfrentar o Bragantino, como eu disse. Falando um pouquinho do jogo do São Paulo, o São Paulo perdeu para um time que não ganhava 7 jogos, que era o Goiás. Perdeu para o Goiás, que no segundo turno não tinha ganhado de ninguém ainda, no segundo turno. E o São Paulo continua sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Faz um ano já. A última vitória do São Paulo foi justamente contra o Goiás, também há um ano atrás, num 4-0 que não levou o São Paulo a nada. Aí foi na última rodada do Campeonato Brasileiro, não levou o São Paulo a nada naquele campeonato, a não ser a vaga na Sul-Americana. O São Paulo, como eu disse, jogou muito mal, jogadores muito abaixo da expectativa, Luciano muito mal, Lucas mal, o Caio Paulista fazendo o suficiente na lateral esquerda ali, mas não tão bem, o Alisson apagado, o Nestor apagado, o Rato apagado. Os jogadores parece que ainda estão com a cabeça na Copa do Brasil, no título da Copa do Brasil, mas é importante lembrar, né, torcedor São Paulino, aí o torcedor São Paulino precisa lembrar os jogadores, essa conversa de a Copa do Brasil chegou de vez, não tá com nada se cair para a Série B, hein? Então os jogadores sabem que o São Paulo precisa ainda de 10 pontos e aí precisam ficar alertas, precisam jogar um pouco mais aí, tricolor. Tá pisando na bola, o que você acha, torcedor de São Paulo? O elenco deu uma pisada na bola? Diz aí, comenta com a gente aí. Agora tem uma outra situação, em entrevista no canal do Nicola, o Júlio Casares deu uma entrevista e falou o seguinte, numa pergunta do Nicola, que ainda tem alguns direitos de imagem, pouca coisa, mas ainda tem para ser acertado de alguns jogadores. Aí eu pergunto para vocês, tanto dinheiro que entrou para o São Paulo não deu para pagar ainda os direitos de imagem? São Paulo precisa acertar, como é que você vai acertar o contrato do Lucas para o ano que vem? Né? Como é que você vai convencer o Lucas a ficar se você ainda deve direitos de imagem a alguns jogadores? Eu não estou insinuando nada aqui, mas será que essa péssima atuação tem a ver com a Copa do Brasil que ganhou e o brasileiro ficou de lado? Ou tem a ver com o fato de alguns jogadores estarem sem receber os direitos de imagem? Comenta aí, São Paulino, o que você acha? Outra coisa aí, o Juan tem inúmeras chances, a torcida do São Paulo está perguntando, o Juan tem inúmeras chances. Por que o Pato não entra para jogar? O que o Dorival tem contra o Pato? Tanta chance se dá para o Juan, um jogador nulo, que não faz nada pelo São Paulo, nem tem jogado bem. E o Pato, quando entra, ainda faz alguma coisa, faz gol. Nos poucos minutos que ele teve oportunidade, ele já fez 2 gols no Brasileiro. Eu não sei nem se o Juan fez 2 gols no Campeonato Brasileiro ainda. Então, Dorival, é hora aí, já que a Copa do Brasil foi ganha, de começar a aproveitar esses jogadores que estão para vencer contrato, pôr eles um pouco mais para ver se eles mostram o jogo. E se os jogadores titulares não estão mais a fim de jogar, coloque no banco. Esse é o meu ponto de vista, tá? Então, torcedor São Paulino, espero que vocês aí tenham gostado das informações, da opinião, e se não concordam também comentem aí, mas se gostaram também, dê aquele like maroto e não esqueça, né? Compartilhe com os amigos, com a família, isso ajuda muito o canal. E você, se inscrito, vou lembrar aqui, concorre a uma camisa do seu time de coração quando chegarmos a 1000 inscritos, tá bom? Mais tarde, pré-jogo do Corinthians, do Palmeiras e do Santos, e posteriormente teremos live hoje, hein? Live depois do jogo do Palmeiras e live depois do jogo do Corinthians. Um grande abraço, valeu!